Um caso bem delicado também, que nós vamos entrar agora, do Natanael, né? Já sabemos que houve uma discussão por causa de um apartamento que terminou em agressão física. Vem para mim, por favor. Qualquer conversa que termine em agressão física, vocês conseguem imaginar o tom da conversa. E isso pode estar por trás do sumiço de Natanael, de 31 anos. A mulher do Natanael, inclusive, vai conversar conosco ao vivo, porque um dia antes, Percival, do Natanael desaparecer sem deixar vestígios, ele sumiu sem deixar nenhum vestígio. Ele tinha brigado com o dono do apartamento onde ele mora. O Natanael é inquilino desse homem. E a discussão foi para fazer reforma. O dono do apartamento queria que o Natanael, né, como pessoa que aluga o apartamento, fizesse umas reformas. Diz que isso está garantido em contrato. O Natanael recusou e houve essa confusão aí, inclusive dizem, com agressão física. Vamos ver primeiro a reportagem inédita. O sofrimento desta mulher e mãe de 3 filhos tem um motivo: o sumiço misterioso do marido. Uma avalanche de dúvidas que não saem da cabeça. São tantos porquês que Dilnara já não sabe mais o que pensar. Ontem a minha pequenininha perguntou assim: cadê o papai, mamãe? Eu falei: não chegou ainda. Mas estou tentando não falar para ela. A minha mais velha também perguntou. O máximo que eu posso, estou tentando ser forte. Pensar positivo, que ele vai voltar, que ele está bem. O que importa é ele estar com vida. Por onde anda Natanael Maranhão Camargo, de 31 anos? Porque ele disse no trabalho que voltaria para casa depois do expediente. Quem pode estar envolvido nesse sumiço? Um dia antes de desaparecer, uma briga com o dono do apartamento onde eles moravam de aluguel fez Natanael parar em uma delegacia. O confeiteiro, segundo a mulher, procurou o proprietário para negociar o valor dos reparos no imóvel exigidos no fim do contrato. Mas o atrito, que começou em uma discussão, terminou em briga feia. Ele estava saindo, ele disse: eu não fui lá para brigar. Quando ele estava saindo, deu as costas, aí ele viu só os passos do homem, que ele xingou, falou assim: nossa, você falou um palavrão lá, xingou ele. Aí deu as costas e saiu andando. Aí ele veio atrás com tudo, atrás dele. Aí ele virou. Quando ele virou, o cara deu um soco nele, aí ele revidou. Aí nessa aí o cara é lutador de jiu-jitsu, faz a aula dessas coisas, aí prendeu ele assim, nas pernas dele. E aí veio a esposa, veio um monte de gente, começou a socar ele, bater com a vassoura. Um monte de gente em cima dele batendo. Aí ele começou a chutar e pegou um chute, pegou na esposa do rapaz lá. No dia seguinte à confusão, o marido de Dilnara desapareceria apenas com a roupa do corpo. No último telefonema, logo depois de terminar o expediente, ele disse para a mulher que estava viajando. Ele falou assim: eu estou indo para Bragança pegar o meu RG. Eu falei: mas hoje? Como que você está indo para Bragança? Aí ele falou: vou ter que pegar lá, porque eles estão cobrando, a padaria está cobrando para poder me registrar. Aí eu preciso pegar meu RG lá. E aí eu: tá bom então. Aí, ele é de Bragança Paulista? Não, ele é de São Paulo. Só que a gente fez o RG dele, porque o RG dele lavou e molhou, a gente fez um lá em Bragança. Só que tem mais de 30 dias, ele ia lá retirar. Só que o protocolo estava comigo. Aí desliguei. Aí, nossa, aí daqui a pouco me bateu uma aflição assim, aí eu lembrei: espera aí, mas não tem ônibus esse horário, que só tem 2 ônibus que vai para Bragança. Um é 6 horas da manhã e o outro é meio-dia. Falei: não tem ônibus que vai para Bragança esse horário? E o protocolo está comigo. Aí logo em seguida eu já mandei mensagem: mas como que você vai pegar o RG se o protocolo está comigo? Aí comecei a ligar para ele. Aí ele já não atendeu. Liguei, aí daqui a pouco parecia que desligava o telefone. Já para o irmão, marido desta mulher que prefere não mostrar o rosto, o confeiteiro falou que sairia do trabalho e iria direto cortar o cabelo. Eu vou conversar agora com a cunhada de Natanael. Ela é casada com o irmão dele, que também é confeiteiro, trabalha na mesma padaria. E no dia do desaparecimento, os dois iriam cortar o cabelo juntos. Mas, por algum motivo que eles não sabem qual, Natanael foi sozinho e desapareceu. O que aconteceu naquele dia?
Naquele dia ele saiu para trabalhar na madrugada, a gente ficou esperando ele voltar e não voltou. E pelo que eu sei, o colega que trabalha junto com ele falou que ele ia cortar o cabelo. Meu esposo perguntou para ele e ele falou que ia cortar o cabelo. Só que aí meu esposo ficou meio preocupado e desconfiado porque falou, mas eu disse para ele ontem que estava com dinheiro para nós dois cortar o cabelo. Como que ele foi cortar o cabelo? Ele não foi cortar o cabelo. Aí a gente disse, vamos esperar. Ele deve ter ido e vai voltar. Aí a gente esperou, não apareceu. Aí a gente avisou para a esposa dele. Aí a gente ficou sem saber notícia alguma. Mandamos mensagem para o WhatsApp dele, só visualizava, mas não respondia nada. E daí a gente não teve mais notícia. O sumiço do confeiteiro é um mistério que ninguém aqui na cidade de Piracaia, no interior de São Paulo, sabe explicar. Inclusive a família de Natanael não entende como ninguém viu ele sair do trabalho dessa padaria que fica no centro de Piracaia, onde ele trabalha há cerca de 2 meses. Ele sai a pé, faz o trajeto de 20 minutos até chegar em casa e ninguém viu ele entrando em algum carro, ele passando pela rua. É tudo muito intrigante e muito misterioso. Natanael teria reclamado para a família que estava com medo. Depois daquele episódio lá na oficina de motos, depois de toda aquela briga, ele chegou a dizer que tinha medo de andar pela rua sozinho. O que eu vou fazer agora? E talvez esse sumiço dele possa estar relacionado com o que aconteceu. Certeza mesmo, ninguém tem. São apenas possibilidades que a polícia e a família estão levantando diante aí desse desaparecimento sem explicação. Natanael era um bom funcionário, agiu normalmente naquela manhã de terça-feira, dia 5 de novembro, veio trabalhar, saiu no horário do expediente e os colegas de trabalho dele acreditavam que ele fosse para casa, como sempre fez. Mas ele não chegou em casa e, para a esposa, em um telefonema, ele estava um pouco estranho. Ele teria dito que estava indo para a cidade de Bragança Paulista fazer uma segunda via da identidade. Mas para o irmão, ele teria dito na véspera que iria cortar o cabelo. São informações desencontradas, histórias diferentes que ele teria contado e que também ninguém sabe se ele foi obrigado a mentir ou se ele estava escondendo algo. Fomos até a padaria em que o confeiteiro trabalha atrás de alguma pista. Ele saiu dali dizendo que voltaria para o próximo turno. Nenhum colega de trabalho, porém, tem notícias dele desde a manhã do dia 5 de novembro. Eu vou conversar aqui com o dono da padaria, que prefere não mostrar o rosto. E ele conta que horas antes de desaparecer, Natanael veio trabalhar, saiu daqui e estava normal, certo? Sim, ele veio trabalhar, né, como normalmente faz no dia a dia, tá? Aí no dia em questão a gente, né, fez o pagamento dele, tá? Ele se despediu, né, falando que voltaria mais tarde para cumprir o horário dele, só que daí a gente não teve mais notícia dele. Aqui ele chegou a comentar com alguém para onde ele iria depois do trabalho? Não, ele só comentou que iria para casa, né? Recebeu o salário dele normalmente, falou que ia para casa descansar para voltar, né, mais tarde para cumprir seu horário dentro da padaria. O Natan, assim, ele nunca trouxe nenhum tipo de trabalho para nós, é uma dificuldade. Ao contrário, né? Ele era um parceiro nosso aí dentro da padaria. A gente precisava aí de algumas coisas que, assim, fora do horário dele de serviço, ele vinha, atendia a gente, né? Um bom rapaz e um excelente profissional. Natanael é conhecido por fazer pães e doces com muito talento. O chefe do confeiteiro confiava no funcionário a ponto de aceitar ser o fiador do apartamento alugado. Fomos até a oficina de motos onde o proprietário do imóvel alugado por Natanael trabalha. A informação é de que as câmeras de segurança instaladas no local, que foi palco da briga dos dois, não estariam funcionando. Minha mulher ligou
pra mulher dele, ela veio aqui, né, Marisa? Ela veio, subiu comigo lá, olhou o apartamento, tudo normal, e pegou e foi embora. Aí passou acho que uns 40 minutos, mano. Não foi 40 minutos, acho que uma meia hora mais ou menos. Ele pegou e voltou. Voltou aqui, me chamou, tava cheio de gente até aqui. Ele me chamou aqui, né, me xingando já, né, cara? E já me agredindo, já me grudou e me deu uma cabeçada no nariz já aqui. Já me deu uma cabeçada, nós se engafunhamos aí separa a minha mulher, o vizinho aqui, tinha a mulher de cima aqui, pra separar, né? Que ele tava com a faca, né, cara? E separa, aí separou. Aí ele saiu aqui com a faca na mão aqui, né, cara? Eu saí pro carro ali, ele pegou, saiu e foi embora. Saiu ameaçando que ia matar eu e ela. Mas por que ele teria vindo aqui com uma faca se ele queria propor um acordo e ele não queria pagar? Ele não veio. Ele já veio falando, gritando que não ia arrumar porcaria nenhuma, não ia trocar azulejo de porcaria nenhuma, não ia fazer nada. Daí até eu comentei com ele, mas tem o fiador é pra isso, né? Daí ele já falou, vou te matar, minha mulher, vou matar vocês dois, não sei o quê, né? O apartamento alugado, motivo da discórdia, fica em cima da oficina de motos. O proprietário concordou em nos levar até lá. O casal alugou essa casa aqui em Piracaia, no interior de São Paulo, para morar com os 3 filhos. Eles ficaram aqui cerca de 1 ano, mas não avisaram para o proprietário que morariam aqui com as crianças. Desde o começo, a relação inquilino-proprietário já foi, de certa forma, conturbada. Eles discutiam porque as crianças choravam, os vizinhos reclamavam, segundo o dono aqui da casa. E o dono, então, resolveu pedir o imóvel de volta. Disse, olha, não vou renovar o contrato com vocês. Por isso, Natanael e a esposa procuraram outra casa aqui na cidade para alugar. Mas, no prazo para entregar as chaves, começou, então, uma outra discórdia, que seria a respeito dos reparos que eles precisavam fazer antes de entregar o imóvel, como, por exemplo, consertar, trocar os azulejos que foram quebrados, danificados. Aqui em cima estão alguns deles também. Fazer pinturas nas paredes. Aqui nessa parte externa a gente consegue ver, olha só, uma das partes que precisaria de reparos. Mas Natanael achava que o valor por todo esse conserto seria muito alto e que ele não tinha condições de pagar. A esposa dele conta que ele procurou o dono da casa para tentar fazer um acordo, explicar a situação dele e que ele pagaria aos pouquinhos, à medida que ele fosse recebendo o dinheiro. Até porque ele trabalha como padeiro em uma confeitaria e não tem muitas condições de arcar com todas essas despesas. Eles também ainda moram de aluguel, tiveram então que procurar às pressas outro imóvel para morar. E esse acordo não aconteceu, eles não chegaram a um denominador comum. Na segunda-feira, na véspera do desaparecimento, Natanael veio então até a oficina de motos do dono aqui dessa casa para conversar. Mas essa conversa acabou em discussão e em luta corporal. Os dois brigaram, se agrediram e ambos foram parar na delegacia para dar explicações. O dono da oficina de motos culpa Natanael. Já a esposa dele, porque ele não está aqui para dar a versão dele, culpa o dono da oficina de motos que teria provocado toda essa briga. A verdade mesmo, por enquanto, a gente ainda não sabe dizer. E também onde está Natanael depois de tudo que aconteceu. Aqui estão os azulejos, ó. Estariam quebrados, teriam que ser trocados e ele teria concordado em fazer isso, né? Não, pra mim ele não falou que já não ia fazer, entendeu? Daí eu falei pra ele, não tem problema, se você fazer eu assou no fiador, né? Então você está dizendo que ele não propôs acordo? Não propôs nada pra mim, nem ele nem a mulher dele, não propôs nada pra mim, vou pagar, né, R$100, R$50 por mês ou sei lá. Não é o que ela nos falou. Então, propôs nada. Você tentou algum contato com ele por telefone, depois dessa briga que vocês tiveram? Mas eu não tenho que ter contato com ele, né? Por que eu vou ligar pro cara? Por que eu vou ligar pra ele? Ele já teve esse desentendimento aí, né? Por que eu vou ligar pra ele comentar mais coisa, né? Vou saber a relação do cara. O cara sai dali falando que vai me matar. Eu com a minha esposa. Você não tem nem interesse em saber onde ele está, então? Não tem nem saber. Pra mim, quanto mais longe o cara for, melhor. Fica ali, né? O cara vem, de repente o cara vem de novo ali e volta. O cara já falou que vai, né?
Falou o quê? Falou, vou te matar, você com a sua mulher, vou matar vocês dois, não sei o que, entendeu? O cara tava transtornado. Foi aquela confusão toda e quando a gente estava aqui, a polícia chegou aqui, ele foi na delegacia, deu depoimento e a moça falou que não era para ele sair daqui, que ia chegar uma intimação para ele. No outro dia, ele foi trabalhar e não voltou mais. Você acha que o dono dessa casa pode ter alguma coisa a ver com o desaparecimento do Natanael? Eu não sei dizer assim, porque eu não conheço o pessoal, mas é bem estranho, porque nunca aconteceu isso com ele. E foi o único fato diferente que aconteceu na véspera. Foi, o único fato diferente que aconteceu foi isso. Ele não teve confusão com a esposa, não teve confusão conosco aqui em casa, nada. A esposa do confeiteiro não entende por que o marido sumiria um dia depois da confusão. Ela prefere pensar que ele pode ter tido um surto. Mas sabe que hipóteses mais graves também precisam ser investigadas. Houve uma ameaça, não diretamente, não diretamente para a gente, ele não chegou a ameaçar, mas o primo dele alertou ele. Por que alertou? Porque teve um comentário. Eu acho que nada surge assim do nada. Seria o primo do dono da casa? Não, o primo do meu esposo, do Natan. Falou para ele não ficar andando pela cidade, porque tinham ido lá no hospital visitar esse rapaz que, no caso, meu esposo veio agredir e perguntando, querendo saber como que meu esposo era. Para que quer saber como que meu esposo é? 6 anos juntos, 3 filhos com ela e outros 3 de outro relacionamento. É a primeira vez que o marido some desse jeito. Dilnara suspeita que alguém possa tê-lo obrigado a inventar para a família compromissos que, na verdade, ele não tinha. Não sei por que ele... que levou ele a falar essas coisas. Mas você acha que, de repente, ele tinha uma ideia de fugir para se esconder em algum lugar, já que ele estava com medo? Mas eu acho que se ele fosse fazer isso, fugir, ele não ia deixar a gente aqui. Ele pode ter o defeito que for, mas ele é um super pai, ele se preocupa com a gente, com o nosso bem-estar. Ele não ia deixar a gente, ele sabe que a mãe dele já passa tanta prova, assim, que tem uma filha cadeirante, tem uma outra adolescente que dá trabalho, então ele não ia querer dar mais esse sofrimento para a mãe dele. Eu quero que ele esteja com vida, não importa o que aconteceu, não sei, mas espero que ele esteja com vida. Algumas regiões do país ficam com a programação local, tem mais amanhã. Você que continua comigo já sentiu o peso dessa história, né? Infelizmente, Gilnara, a esposa, tá me ouvindo, Gilnara? Tô ouvindo. Agora, depois da exibição da reportagem, eu te pergunto com mais tranquilidade. Você acha que essa briga mesmo foi a causa do sumiço do seu marido? Não. Em momento nenhum eu falei que a briga possa ter causado o sumiço dele. Eu falei que elas me perguntaram os fatos, né, do que tinha acontecido de estranho antes do sumiço, e a única coisa assim que aconteceu, né, para deixar ele assim meio que abalado foi só a briga, mas não que eu esteja achando que foi eles que sumiram com ele. Bom, mas você descarta que isso tem a ver com o sumiço do seu marido? Sim. É mesmo? Você acha que não merece nem investigar essa questão da briga? Acho que não. Você acha que ele, então, foi embora porque quis? Não. Então, o que você acha que aconteceu com seu marido? Não sei, queria saber. Como é que tá o casamento de vocês? Bem, graças a Deus. Nunca cogitaram separação? Não. Você Já não... passamos por várias coisas e separação não. A gente estava super bem, graças a Deus. Desculpa fazer uma pergunta indelicada, mas eu preciso fazer, porque assim, né, um pai de 6 filhos sumir do nada, assim, porque quer, eu acho bem difícil. A não ser que venha aí a minha pergunta indiscreta, né, indelicada, eu peço desculpa desde já, mas eu tenho que fazer. Você descobriu alguma traição dele? Não. Absolutamente nada, nenhuma conversa Nada. estranha, nada. Nada. Ele
sabe? Sempre me tratou sempre com muito carinho. A respeito disso, nunca. Porque o que me chama a atenção, minha amiga, é que, segundo o relato lá do dono do apartamento, o Natanael teria chegado com uma faca, teria chegado agressivo. O Natanael é assim, cabeça esquentada? Não. Então, o que aconteceu nesse dia? Ele é um pouco nervoso, sim. Ele estava consertando uns fios lá, que é onde a gente mudamos, não tinha tomada, e ele estava arrumando. E aí ele estava com a faca no bolso. E na hora que ele se sentiu encurralado lá na hora, ele lembrou da faca, quando todo mundo estava agredindo ele. Aí ele lembrou da faca e tirou a faca na hora do impulso para, tentar amedrontar, para ver se as pessoas se afastavam dele. Escuta, minha amiga Gilnara, eu sei que nós não devemos acusar ninguém sem ter provas, mas também, diante de um desaparecimento, quantos dias essa briga por causa da reforma aconteceu? Quantos dias antes dele sumir? Foi na segunda-feira. Ou seja... Ele sumiu na terça. Na terça, um dia antes. Então, assim, Percival, Gilnara, né? A Gilnara não é policial, não é jornalista investigativa, não tem obrigação de ter, né, clareza sobre isso. Mas vem para mim, por favor. Pensem comigo. Você tem uma briga um dia antes do sumiço de uma pessoa que envolve agressão física, alguém sacando uma faca para intimidar outra, gritos, xingamentos... E uma briga motivada por dinheiro, porque no fundo é essa, né? Toda briga que é motivada por dinheiro faz com que muita gente perca a cabeça. Até porque, se estava ali no contrato, é algo que só o dinheiro pode suprir, que seria essa reforma. E aí some. O que eu quero saber, Percival, antes de você dar o seu parecer, é o seguinte: por que você tem tanta certeza que já dá para descartar? Olha, não conheço quem é esse senhor que brigou com o Natanael, família dele, não conheço, ok? Não é nem suspeito desse caso. Nós queremos tirar todas as dúvidas, porque se há uma briga grave, por mais que a esposa fale, olha, eu descarto o envolvimento dessa briga no sumiço do meu marido, a polícia vai investigar de qualquer maneira, a esposa querendo ou não. O que eu quero saber, Gilnara, é por que você tem tanta certeza, né? Como é que você pode me garantir que essa briga não tem relação com o sumiço do Natanael? Eu não tenho certeza, assim, mas eu também não quero acusar ninguém sem provas, né? Ok, mas eu lhe perguntei o seguinte, você descarta completamente o envolvimento da briga no sumiço do seu marido? Você me disse que sim. Então, para você descartar completamente, você precisa ter uma certeza absoluta. Por exemplo, a certeza absoluta seria, o rapaz com quem meu marido brigou eu conheço, é amigo nosso íntimo, foi uma briga que terminou ali, posso te garantir que, conhecendo os dois, aquilo terminaria naquele momento mesmo. É isso que eu quero saber, assim, por que já você descarta completamente essa briga com o sumiço do seu marido aí, pai de 6 filhos? É porque eu não quero... Tudo é possibilidades, né? Tudo são possibilidades, mas eu não quero acusar ninguém sem provas. Ah, mas estamos chegando pelo menos aqui num senso comum, Percival, que merece ser investigado. Não são suspeitos até agora, acredito eu, pela polícia que está pegando o caso, mas merece ser investigado sim, né? E quem não deve não teme. Então, com certeza, esse senhor, assim como falou para o Cidade Alerta, ele falaria para a polícia, pelo que eu percebo. Exatamente, Bate. Quando alguém desaparece, é preciso que se saiba, para desenvolver uma boa investigação, que razões o desaparecido teria, ou ele teria sido levado, teria sido atacado, teria sido vítima de alguma coisa, ou desapareceu espontaneamente. Então, a polícia, quando investiga, vê tudo aquilo com que ela está acostumada a ver. E uma das coisas que a polícia está muito acostumada a ver, Bate, é exatamente discussão que às vezes termina em tragédia entre proprietário e inquilino. É uma coisa que a polícia está acostumada a ver. Infelizmente, né, Percy? E ela vai verificar isso, porque até aqui a única referência que se tem é esta. Não existe mais absolutamente nada. Se a esposa afasta por completo a possibilidade de haver, por exemplo, uma outra mulher nessa história, para ele ter uma motivação para abandonar a casa, então aí fica difícil. Fica apenas esse atrito anterior. Pois é. Tanto que vem para mim, por favor, né? A gente vê muita briga que termina mal. E gente que não leva desaforo para casa. Se você me perguntar, Bate,
O que é que você sentiu do depoimento desse homem? Pode falar que eu senti verdade. Acho que ele falou realmente o que aconteceu, que ele chegou, né, de cabeça quente, estava com uma faca ali no bolso porque estava fazendo um reparo e a confusão pegou fogo. Mas, pelo que eu vi ele falando, não me parece que seria capaz de se envolver no desaparecimento desse homem. Mas a única pessoa que pode nos dizer, nome difícil, Gilnara, é você. Além disso, que eu entendo a sua delicadeza e compreendo, né, de não querer acusar ninguém sem provas, você está muito correta, mas assim, acusar é uma coisa, suspeitar é outra. Se uma pessoa da minha família some, eu vou, Deus me livre, eu vou passar para a polícia o que eu suspeito que pode ter acontecido. Seu marido não estava depressivo, assim, não toma remédio para depressão, nada? Não. Alguma briga familiar, Gilnara? Não. Ele já foi vítima de algum crime? Não. Você já foi vítima de algum crime? Não. No trabalho, tudo certo? Tudo certo. Nenhuma discussão com um amigo, nada? Não. Ele tem bastante amigos, assim, ele é uma pessoa bem querida. Sabe o que me parece, Gilnara? Eu vou te falar com toda a verdade do mundo, que parece que você sabe de mais alguma coisa, mas parece que você tem medo, ou tem medo de contar, ou não quer contar mesmo. Tem alguma coisa? Não. Você contou absolutamente Não sei. tudo? Contei tudo que eu sabia até aqui. Bom, então faz um apelo pro seu marido, se estiver assistindo, ou se alguém souber o que aconteceu com ele, para que leve o caso até a polícia, leve as informações à polícia. Ai, Natanael, eu te peço, onde você estiver, se você estiver me vendo, ou se alguém vê essa reportagem, que você entre em contato, que nós todos estamos desesperados, sua família, eu, as crianças, todo mundo está sentindo sua falta e a gente não sabe mais o que fazer, você não aparece. Passa um dia, passa outro e você não volta. Seja o que será o que aconteceu, mas volta pra gente. Vocês não brigaram um pouco antes dele sumir, Gilnara? Não, a gente tava bem. Mas nenhum assunto assim mal resolvido que ele possa ter cansado da história e desaparecido? Não. Não? Quantos anos tem o Natanael? 31 anos. Desculpa a pergunta, vocês têm 6 filhos mesmo? Não, eu tenho 3 Ah. e ele tem mais 3 com outra mulher. Que coisa, não? Uma pessoa ter 6 filhos com 30 anos, gente. Loucura, né? É difícil criá-los, né? Não é fácil criar. Ô, Gilnara, a gente vai ficar em cima do caso, tá? Nós estamos mostrando a Tá foto. bom. Me desculpa por algumas perguntas, eu sei que são perguntas indiscretas, indelicadas, eu assumo, mas eu preciso Imagina. fazer essas perguntas porque alguém tem que fazer, né? Para a gente tentar te ajudar. Tá bom, Porque obrigado. nós estamos aqui de mãos dadas com você, até o fim. Tá bom. Seja para melhor Obrigado. notícia ou para notícia ruim, que eu acho que não vai acontecer. Porque me parece, se não for nada em relação a essa briga de reforma no apartamento, que pode passar tudo de um grande mal-entendido, tá bom? Tá bom, obrigado. Um beijo para você, um abraço carinhoso para os seus Beijo. 3 filhos, tá bom? Obrigada, fica Tchau, com querida. Deus. Deus Valeu. abençoe. Tchau. Ela me pareceu, né? Acredito nela, que ela falou tudo que sabe. Que a pessoa às vezes fica nervosa e fica assim, será que eu falo ou será que eu não falo? Porque tá ao vivo na televisão, pra gente aqui é muito comum, né? A gente que trabalha em televisão, isso aqui é um trabalho como outro qualquer, normal. Mas para quem não está acostumado com televisão, fica, às vezes, constrangido, fica com medo de falar, né? Você vê ela toda docinha, não quero acusar ninguém. E realmente não se deve acusar sem provas, mas suspeitar é outra coisa, né? A briga envolvendo faca e dinheiro é uma combinação que pode ser explosiva, Percival. Ela está entre hesitante e timidez. O fato é que num imóvel alugado, quando é isso, quando alguém vai sair, se houve estrago lá, precisa ser reparado. Isso é um dispositivo contratual. Você tem básico. que arrumar. Aliás, não precisa nem estar no contrato muitas vezes, já é uma obrigação jurisprudência, normal, né? lógico.